Olá, meu nome é Olavo e essa é a aula 2, que vai tratar de operações com vetores. Bom, ela vai tratar, vamos tratar nessa aula apenas de um ponto de vista estritamente geométrico. Nós enfatizamos que na aula anterior que uma das propriedades mais importantes dos vetores é que eles são entidades geométricas que são definidas com independência com relação ao sistema de coordenadas. Então nós vamos continuar nessa perspectiva e apresentar as operações com vetores dentro apenas de uma perspectiva que não faz menção a sistemas de coordenadas. Futuramente, na próxima aula, nós vamos reintroduzir esses sistemas de coordenadas por razões que vão ser vistas naquela aula. Então, por que nós estamos interessados em falar agora de operações? Bom, é simples. Não adianta nada ter essa noção de vetor se eu não sei como operar matematicamente com ela. Então, quando eu falo operações, eu me refiro evidentemente a operações matemáticas. E a primeira operação matemática óbvia é a operação de adição. Então, existe um método que vocês já conhecem, porque isso é amplamente mencionado no ensino médio, um método de adição de vetores, que é um método geométrico chamado método do paralelogramo, que diz que para somar os vetores B e A, eu preciso apenas uni-los pela sua parte anterior e construir a partir deles um paralelogramo de tal maneira que esse aqui é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse, de tal maneira que a resultante une os vértices opostos desse paralelogramo a partir da origem comum dos vetores. Então veja, não falei de sistema de coordenadas, não falei de nada. É simplesmente um método totalmente geométrico. E eu não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, mas uma pergunta que se poderia fazer aqui é a seguinte: por que método do paralelogramo? Por que não o método da circunferência, ou o método da elipse, ou o método do quadrilátero, que não precisa ser um paralelogramo? É simples. Na física, nós construímos as operações de tal maneira que elas possam, de alguma maneira, reproduzir o funcionamento da natureza quando representada através dos objetos matemáticos que nós criamos. Então, nós criamos objetos matemáticos e não adianta nada definir uma operação que não acompanha o comportamento da natureza. Então, aí, se isso acontecesse, se eu definisse uma regra do círculo, quando eu fosse escrever as leis de Newton, eu não obteria aquele resultado de universalidade que eu mencionei, porque quando eu mudasse o sistema de coordenadas, provavelmente eu obteria uma lei que não seria válida, porque a regra de composição não é válida. E mesmo no mesmo sistema de coordenadas, quando eu compusesse as forças de acordo com essa regra doida que eu inventei, ela não geraria uma resultante, que é a resultante que experimentalmente se obtém quando se faz esse experimento de forças, usando cordas, correntes, seja lá o que for, no mundo real, no mundo concreto. Então, a adição de vetores, ela não tem nenhuma magia associada a ela, não. Ela é, na verdade, um elemento experimental. Neste sentido, que a gente constrói a operação, aqui definida pelo método do paralelogramo, de tal maneira que ela corresponda à maneira como as forças, por exemplo, se compõem na natureza. Então, definida a adição geometricamente, eu posso definir a subtração de uma maneira muito simples. Eu simplesmente, para definir a diferença entre o vetor A e o vetor B, eu simplesmente defino quem é o negativo do B. E eu defino o negativo do B como sendo o vetor que tem o mesmo módulo, então o mesmo tamanho, a mesma direção, porque eles estão paralelos um ao outro aqui e aqui, mas sentidos opostos.
Então, é assim que eu construo o vetor negativo de um vetor dado. E aí eu faço a subtração como uma soma normal, ou seja, eu pego o vetor A, eu simplesmente somo com o vetor que é o seu inverso aditivo, que é o menos B. E eu defino esse tipo de operação de uma maneira mais simples do ponto de vista da anotação, dessa maneira. Então, com isso, eu defino a subtração entre dois vetores a partir da definição do inverso aditivo de um vetor. Inverso aditivo. Tá bom? Ok, vejam. Essas operações são totalmente geométricas. Aqui, inclusive, eu aplico, é bom dizer, o método do paralelogramo novamente. Só que para um vetor que sofreu uma inversão aditiva. Pois bem, então essas são as duas operações básicas em forma geométrica que você pode estabelecer para vetores. Mas eu posso estabelecer também a multiplicação de um vetor por um escalar. Então, os vetores têm módulo, direção e sentido, e os escalares, nós sabemos, são números puros. Então, vamos pegar o vetor A, que tem o módulo U. Então, U é igual ao módulo do vetor A. Ora, se eu multiplicar este vetor por 2A, por 2, por definição, isso é uma definição, por definição, eu obtenho o mesmo vetor quanto à direção e ao sentido, que está aqui, mas com o módulo multiplicado por 2. 2U, que é 2 vezes o módulo de A. Se eu multiplico esse mesmo vetor A por menos 3, então vejam que agora estou fazendo uma inversão aditiva também. Então eu terei um vetor que tem a mesma direção, o módulo é multiplicado por 3 e o sentido é invertido, porque agora o que nós temos é o inverso aditivo. Então, recapitulando, as três operações básicas com vetores são adição de vetores, método paralelogramo, subtração, usando o inverso aditivo, e multiplicação por um escalar. Mas no âmbito da física é interessante introduzir mais duas multiplicações que vão aproveitar o caráter geométrico dos vetores. E uma dessas operações é chamada de produto escalar. Por quê? Porque é um produto entre dois vetores e apenas dois vetores, não podem ser três. Então são dois vetores e esse produto dá como resultado um número. E por isso ele é chamado de produto escalar. Nós definimos a expressão do produto escalar como sendo A escalar B, é assim que se lê, A escalar B é igual ao módulo de A, o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que aqui no caso é expresso por esse θ. Então vejam, essa definição é muito importante notar isso. Essa definição ela é totalmente geométrica. Insistindo, por que ela é geométrica? Porque ela não faz menção a sistema de coordenadas. Ela usa uma noção de módulo, que não depende de sistema de coordenadas, e ela usa uma noção de cosseno do ângulo entre dois vetores. Não interessa se o meu sistema de coordenadas está assim ou se o meu sistema de coordenadas está assim. O ângulo entre os vetores vai ser sempre o mesmo. Tá certo? Então, com isso, você tem uma definição geométrica do produto escalar. E aí vem novamente aquela pergunta fatídica.
Mas por quê que eu defino dessa maneira? É interessante definir dessa maneira porque existem várias expressões na física que podem ser escritas de maneira muito mais sucinta quando você usa a noção de produto escalar. E aí, vocês já viram uma delas, que é a noção de trabalho. A noção de trabalho pode ser escrita simplesmente como sendo F vezes D, que é o deslocamento, vou colocar assim, cosseno de θ. Ora, isso daqui nada mais é do que o produto escalar. E aí eu posso escrever o trabalho dessa maneira aqui assim. Pode pensar, então lembre-se que o trabalho é um número, um escalar. Você pode pensar assim, poxa, mas que bobagem, só para conseguir escrever isso de uma maneira mais simples? Não, é muito mais do que isso. Em cursos posteriores vocês vão ver que o produto escalar, por ser um número, é invariante por sistemas de coordenadas, que já deixa clara a definição que nós fizemos aqui. E que, na verdade, esse produto escalar pode, inclusive, ser generalizado para objetos muito mais complexos do que esses vetorzinhos que nós estamos falando aqui. E, nesses casos, você ter a possibilidade de definir um produto escalar é muito importante, porque toda vez que você tiver um produto escalar, você sabe que aquilo que você está manipulando é invariante por sistema de coordenadas, tá? Ok, mas isso é uma coisa para ver mais adiante. Nós podemos, então, demonstrar facilmente essas propriedades que estão aqui apresentadas como sendo as propriedades do produto escalar. Então, dados dois vetores U e V, é imediato ver que o produto escalar é comutativo. Isso aqui chama-se comutatividade. Então, o produto é comutativo. Por quê? Porque tanto faz a ordem que eu faço a multiplicação. E isso é fácil de ver, né? Tanto faz eu escrever A vezes B aqui, quanto escrever B vezes A. Vai dar sempre a mesma coisa, porque o cosseno do θ, o θ inverte de sinal. Se eu escrevo A vezes B ou B vezes A. Só que o cosseno é uma função par. Cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. Então nada muda. Essas outras propriedades podem ser facilmente demonstradas e eu aconselho então que vocês tentem fazer essas demonstrações. A última delas tem um caráter especificamente interessante, porque permite que nós usemos o produto escalar para definir um módulo. Então, mais uma razão para se introduzir essa noção de produto escalar, em que a gente diz que o módulo de um vetor qualquer é a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. Olha aí. Maneira mais simples do mundo de se obter um módulo. Tá bom? Ok. Tem uma outra característica muito bacana também que os vetores introduzem que tem relação mais específica ainda com o aspecto geométrico que esses objetos vetores introduzem, que é o seguinte: como o produto escalar depende de um cosseno de θ, e nós sabemos que o cosseno de π sobre 2 é igual a zero, o que acontece? O produto escalar é um excelente teste para a perpendicularidade de dois vetores. Por quê? Se A vezes B é igual a zero, então o A vai ser um vetor perpendicular ao B. E vice-versa. Se o A for perpendicular ao B, então o A escalar B é igual a zero. Então isso fica muito fácil de você testar perpendicularidade usando o produto escalar. Bom, essa é a versão então geométrica desse novo produto, chamado produto escalar, mas nós temos ainda um quarto produto, que é chamado produto vetorial, também visto aqui do ponto de vista estritamente geométrico. E o produto vetorial, ele tem uma característica importante. Ele também é o produto entre dois ou mais vetores. Isso é importante. O produto escalar só pode ser entre dois vetores. Mas o produto vetorial pode ser entre dois ou mais vetores. Por quê? Porque o produto vetorial dá como resultado
um vetor. Então, se eu fizer um produto desse tipo assim, A vezes B vezes C, não tem problema, porque isso aqui dá um vetor D e eu tenho muito bem definido qual é o produto do vetor D pelo vetor C. Notem que isso daqui, que eu vou até escrever em vermelho, isso daqui está mal definido. Está mal definido. Por quê? Porque a escalar B é um escalar. E eu não posso fazer o produto de um escalar com um vetor. Eu não posso fazer o produto escalar de um escalar com um vetor. Eu posso fazer o produto normal, mas eu não posso fazer o produto escalar. Então isso daqui está mal formado. É uma sentença mal formada. Enquanto que esse daqui está ok. Mas então, importante, produto vetorial é um produto entre dois ou mais vetores que dá como resultado um vetor. E como é que eu defino o produto vetorial? Eu defino o produto vetorial a partir dessa expressão aqui. Mas vejam, essa expressão que aqui está, que é o módulo do produto vetorial de dois vetores, U e V, ele é igual ao módulo do vetor U, módulo do vetor V, vezes o seno do ângulo entre eles, que aqui é um θ. Ora, mas aqui eu estou definindo apenas como é que se comporta o módulo. Mas eu acabei de dizer que o produto vetorial dá como resultado um vetor. Então eu preciso de definir também, além do resultado do módulo num produto vetorial, a direção e o sentido resultantes desse produto. E eu faço isso, evidentemente, com a regrinha que vocês estão cansados de ouvir falar, chamada regra da mão direita. Como é que essa regra funciona? Se eu estou fazendo o produto do A, agora a ordem é importante, tá? Lá no produto escalar era comutativo, aqui não é. Se eu estou fazendo o produto do A com o B, então eu posiciono a minha mão espalmada aqui, com o perdão aqui do desenho, e eu faço com que os meus dedos, que aqui viraram umas unhas mesmo de filme de terror, apontem para o vetor B. A direção e o sentido do vetor resultante, que no caso aqui é o C, vão estar na direção do meu polegar, que nesse caso específico está apontando para cima. Agora vejam que interessante. Se eu estivesse fazendo o produto, então nós já vimos que o A vezes B é igual a C, como está na figura. Mas se eu estivesse fazendo o produto do B vezes o A, usando a mesma regra da mão direita, eu agora teria que posicionar o meu polegar para baixo. Eu não vou nem me atrever a desenhar aqui, tá? Porque não é exatamente a minha praia, como vocês já devem ter percebido. Mas se vocês fizerem o teste aí da regra da mão direita, espalmando aqui em cima desse vetor e fazendo os dedos apontarem para cá, vocês verão que necessariamente o dedo polegar tem que estar para baixo. Então, ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas o sentido é oposto. Então, a gente diz que o produto vetorial é anticomutativo, porque o A vezes B é igual a menos B vezes A. E essa é uma propriedade importante. Aí vocês poderiam se perguntar, mais uma vez, eu espero que estejam fazendo essas perguntas, elas são importantes. Por que essa definição aqui? Então eu vou dar um exemplo em que essa definição é bastante relevante. Vamos supor que você está fechando uma porta. Então você tem aqui a sua porta, você tem aqui as dobradiças. E você quer fechar essa porta. Então aqui está a fechadura. Ora, você vai impor a essa porta uma força. Mas aonde você vai colocar essa força? Normalmente a gente coloca na fechadura. Mas uma pessoa pouco informada poderia tentar colocar essa força sobre as dobradiças. Se
Se ele fizesse isso, se ele aplicasse a força sobre a dobradiça, a porta não se moveria. Já se ele fizesse essa força sobre a fechadura, a porta se moveria. Por quê? Porque aparece nesse processo uma coisa chamada torque. E o torque é definido como o momento da força com relação à distância entre o ponto de aplicação da força, aqui no caso da F2 é a maçaneta, e o ponto em torno do qual, o eixo em torno do qual o objeto vai girar. Então, é óbvio que quanto mais distante eu tiver, ou seja, quanto maior for o módulo da distância, maior vai ser o torque. Quanto maior a força que eu fizer, maior vai ser o torque. Mas veja, também não adiantava nada eu ter colocado a força sobre a fechadura, mas ter colocado a força nessa direção. Ou seja, na direção paralela à própria porta. Por quê? Porque nesse caso eu vou estar empurrando a porta contra a fechadura, a dobradiça, e ela não vai se mover. Então, nesse caso, o torque vai ser zero. Então, o que eu faço? Eu defino aqui um ângulo θ, de tal maneira que se esse ângulo for zero ou π, ele vai gerar um torque nulo. Ora, esta expressão que aqui está é exatamente a expressão do produto vetorial e é por isso que a gente define o produto vetorial dessa maneira. Então, é uma das razões de se introduzir o produto vetorial, também chamado de produto exterior, por razões que nesse momento não importam. Mas ainda fica uma dúvida interessante. Qual é a dúvida que fica? Por que a regra da mão direita? Eu sei que todos vocês sabem que ela é uma regra convencional, mas por que é necessária uma convenção? Eu não estou querendo dizer aqui que podia ser a regra da mão esquerda. É claro que podia, mas não é esse o ponto. O ponto aqui é o seguinte: por que eu preciso de uma regra que, no produto vetorial, dá um vetor com uma direção que é perpendicular aos vetores originais? Por que isso? Por que o resultado, seja ele com a regra da mão direita ou a regra da mão esquerda, ou regra do nariz, ele dá como resultado um vetor que é perpendicular? Isso é muito importante. Vejam, se eu estou fechando uma porta, significa que essa porta está se movendo nessa direção. Se eu tentar definir o resultado da aplicação da minha força aqui, quando a porta se mover um pouquinho, a força vai estar numa outra direção. E quando ela se mover um pouquinho mais, em outra direção ainda. E eu vou ter dificuldade de definir esse resultado através de um único vetor. Porque se a direção muda, o vetor muda. Então, o que eu faço? Eu me pergunto, mas quais são os dois movimentos que são importantes de se caracterizar no fechamento da porta, que é o caso paradigmático do produto vetorial? Eu só quero saber se, ao aplicar a força, eu faço a porta fechar ou eu faço a porta abrir. Ou seja, se eu faço a porta ir num movimento anti-horário ou se eu faço a porta ir num movimento horário. Então eu só tenho duas possibilidades. E aí eu uso então a regra da mão direita para definir essas duas possibilidades de porta fechando ou porta abrindo. É por isso que se usa uma regra, seja da mão direita ou da mão esquerda, vai ser sempre da mão direita, para definir isso. Isso significa o seguinte: não existe nenhuma força real puxando a porta para cima ou puxando a porta para baixo. A porta está sendo movida no plano desses vetores. O que o vetor C, que é o resultado do produto vetorial, indica é se a porta está em movimento horário ou se a porta está em movimento anti-horário. E é exatamente por isso que a gente define o produto vetorial
na sua forma geométrica, aqui, dessa maneira, com a regra da mão direita. Então, com isso a gente finaliza esses produtos e na próxima aula eu vou introduzir um mecanismo para se calcular de uma forma agora baseada em sistemas de coordenadas os produtos escalar e vetorial. Muito obrigado por assistir.